Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos falar de pronomes pessoais retos e oblíquos. No entanto, antes de entrar nesse assunto, é importante que nós entendamos para que servem os pronomes. É importante que nós entendamos qual o desempenho dos pronomes na oração. Então, os pronomes, eles desempenham na oração as funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais. Elementos nominais. Importante grifar essa expressão elementos nominais para a gente entender que o pronome ele faz parte do sintagma nominal, cujo núcleo é o substantivo. No entanto, o substantivo normalmente vem com outra palavra, outro determinante chamado adjetivo. O pronome ele está entre o substantivo e o adjetivo. Então, por isso nós podemos perguntar, para que servem os pronomes? Nós podemos responder da seguinte forma: os pronomes servem para representar um substantivo. Vejam que eu falei que o pronome está ali entre o substantivo e o adjetivo. Então, ele serve para representar um substantivo. Nesse caso, ele é chamado de pronome substantivo, porque ele tem essa função de representar o substantivo. Isso aqui é o pronome substantivo. É aquele que representa um substantivo. Por exemplo, eu tenho aqui duas frases, né? O homem não evolui. A outra, ele não tem pressa. A pergunta que eu faço é essa. Essa palavra ele, ela representa que outra palavra? Então, aqui olhando as duas frases, a resposta vai ser qual? Que ele equivale à palavra homem. E a palavra homem é exatamente o substantivo. Logo, se ele representa um substantivo, a função dele qual é? Pronome substantivo. Pronome substantivo. A outra função, né, do pronome é de acompanhar um substantivo, determinando-lhe a extensão do significado. Então, nesse caso, o pronome tem função parecida com a do adjetivo. Por isso, por essa razão, ele é chamado de pronome adjetivo. Vejam que eu falei que o pronome, né, ele fica entre o substantivo e o adjetivo. Então, nós classificamos o pronome, podemos classificar o pronome assim, né? Pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Exemplos de pronomes adjetivos. Nós vamos pegar aqui a palavra irmão e a palavra caderno. Tanto irmão quanto caderno são substantivos. Agora observem essas outras palavras aqui, meu e seu. Essas duas palavras, elas vão se referir aos substantivos que estão próximos dela. Então, se a função desse meu é acompanhar esse substantivo irmão, ele é classificado como pronome adjetivo, porque está acompanhando a palavra irmão. A mesma coisa com seu, que acompanha a palavra caderno. Então, esses dois aqui são pronomes adjetivos. Bom, então, de acordo com essa classificação,
existem 6 tipos de pronomes. Quais são os tipos de pronome? Existem os pronomes pessoais, existem os pronomes possessivos, existem os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos. São 6 tipos de pronomes. É importante no estudo dos pronomes as pessoas conhecerem, né, cada um deles, né, saber a função de cada um deles. Aliás, é muito importante que nós saibamos quais as funções que as palavras têm, as classes de palavras, as classes gramaticais têm nas frases, para a gente poder compreender não só a linguagem falada, né, mas também e principalmente a linguagem escrita. Os pronomes pessoais, que é o objeto do nosso vídeo, né, nós vamos tratar dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais que vão identificar as pessoas, né, as pessoas vão representar as pessoas, elas são assim denominadas por 2 razões. A primeira razão é por elas denotarem as 3 pessoas gramaticais. 3 pessoas gramaticais. Quais são essas 3 pessoas gramaticais? A primeira é quem fala. Essa é a primeira pessoa gramatical. Quem fala, que são eu, né, e nós. Então, o eu faz parte do singular e o nós do plural, mas é primeira pessoa porque é quem fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, que no caso são os pronomes tu e vós. Esses são os pronomes que representam a segunda pessoa. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. É por isso que é chamada terceira pessoa, que é de quem se fala. Que é ele, ela, singular. Eles, elas, no plural. A outra observação é que levam a gente a entender por que os pronomes pessoais são assim denominados, é por eles variarem de forma segundo a função e a acentuação. Então, um pronome pessoal, ele pode variar a forma, mudar a forma, dependendo da função que ele desempenha. E ele pode também mudar através da acentuação que nele ou que nela recebem. Os pronomes desse segundo critério, eles são chamados de pronomes oblíquos, que são esses aqui, ó. Os pronomes oblíquos são esses aqui, ó. São os pronomes oblíquos, né? Alguns, né, estão faltando outros, mas que nós vamos ver mais na frente os pronomes oblíquos completos. Mas são esses aqui que variam de forma, pode observar. Por exemplo, com nós, a variação dele é conosco. Como a gente não pode falar com nós, vamos falar conosco. Com vós não é com vós, é convosco. Com si não existe, né? É consigo. Com mim não existe, é comigo. Com ti não existe, é contigo. Então, há uma variação dessas formas porque elas vão exercer função de complemento. Então, nós vamos ver que os pronomes pessoais, eles se classificam dessa forma, pela função e pela acentuação, como nós já vimos. Os pronomes que se classificam pela função porque eles exercem ou a função de sujeito
ou a função de complemento verbal. Se exercerem a função de sujeito, vão se chamar pronomes pessoais do caso reto. Se exercerem a função de complemento verbal, que é o objeto direto ou objeto indireto, vão se chamar pronomes oblíquos, pronomes pessoais do caso oblíquo, ou simplesmente pronomes oblíquos. Já pela acentuação, os pronomes oblíquos se classificam em tônicos e átonos, os pronomes oblíquos. Então vamos ver, eu construí um gráfico para apresentar para vocês essa relação, né? Aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vocês vão verificar, aqui eu tenho as pessoas, né? Do singular e do plural. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Observe as relações aí, ó. O eu, que é um pronome reto, tem uma relação com o átono mi, que por sua vez tem a relação com mim. Isso é importante porque quando a gente está escrevendo, essa relação ela tem que ser feita, né? O eu só combina com o mi. Eu me visto, eu me deparo, eu me aproximo, etc. A mesma coisa vem com o tu. Tu te vestes. E aqui é de ti, né? Então, tudo aqui é segunda. Aqui é a terceira pessoa, né? Terceira pessoa e a terceira pessoa. Há uma relação entre esses pronomes. Aqui, os pronomes oblíquos tônicos, qual é a diferença? É que os pronomes oblíquos tônicos, esses que estão aqui, eles vêm sempre ligados, né, acompanhados por preposição. Todos eles. Tanto aqui do singular quanto a do plural. Então, essa mesma relação que acontece aqui no singular vão acontecer aqui no plural. Então, é nós, nos. Né? Nos aqui é átono e aqui é nós, quando você vê nós aqui sendo tônico, mas qual é a diferença? Porque aqui ele vai ser empregado com a preposição. Então, eu vou dizer de nós, a nós, para nós, etc. Aqui o vós é a mesma coisa. É vos, aqui está escrito nós, mas não é nós, aqui é vós. Eu vou botar um V aqui, para vocês entenderem que aqui foi um erro de digitação, aqui é vós. A vós, de vós, para vós, etc. Essa relação é muito importante. A mesma coisa acontece com a terceira pessoa, né? O eles e o elas, e a ligação aqui com os pronomes pessoais oblíquos. Onde é que está a diferença? A diferença é a função, né? Pronomes pessoais do caso reto exerce função de sujeito. Pronomes pessoais oblíquos exerce a função de objeto, seja objeto direto, seja objeto indireto. Os pronomes pessoais retos, do caso reto, que exerce a função de sujeito sempre, ele só pode exercer função de sujeito. Não se pode usar um pronome pessoal do caso reto na função de complemento verbal. Nunca podemos utilizar essa função trocada, né? Sempre a função é a de sujeito. Vejam aqui, onde é que está o pronome pessoal do caso reto. Eu. Então, eu é sujeito de escrever. Então, essa é a função do pronome pessoal do caso reto. Outro exemplo, nós.
na primeira pessoa do plural. Observem que esse nós aqui vai levar o verbo também para a primeira pessoa do plural. Por quê? Porque aqui é a função de sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de quê? De complemento verbal. Complemento verbal, como nós já dissemos, é o objeto direto, é o objeto indireto. E nesse caso, o pronome oblíquo, como de acordo com a acentuação, ele pode ser um pronome oblíquo átono. Como a gente já viu lá, quais são os pronomes oblíquos átono. E como é que o pronome oblíquo átono é observado numa frase? Então, na frase, o pronome oblíquo átono, no caso aqui, o pronome é o a. Ele aqui é o pronome átono. Vejam que ele está colocado aqui depois do verbo. Então, eu digo que o pronome oblíquo átono é aquele que é colocado antes, no meio ou depois do verbo. Vejam que o outro exemplo, né, não nos causava nenhuma surpresa. O nos aqui é o pronome átono. E observe que ele está colocado antes. Então, se o pronome é colocado depois do verbo, é ênclise. Se ele é colocado antes do verbo, é próclise. E se ele é colocado no meio, é mesóclise. Então, essa é a função do pronome oblíquo átono, ser colocado antes, no meio ou depois do verbo. O pronome oblíquo tônico, ele também exerce a função de complemento verbal e a diferença é que ele vem sempre acompanhado de preposição. Exemplo, eles conversaram comigo. Essa palavra comigo, ela já tem a preposição com. Então, é mais ou menos como se fosse com mim, porque como é primeira pessoa, é a junção da preposição com o pronome. Como ela não tem um som muito legal, aí a gente usa comigo. Mas é de primeira pessoa e tem a preposição com. Vejam que o pronome oblíquo tônico obrigatoriamente vem acompanhado da preposição. O outro exemplo é: todos precisam de ti. Observe aqui a preposição de e observe que o ti é com i. Aí você podia perguntar, né? E qual é a diferença do ti com e e o ti com i? O ti com e é átono, né? Ele é um átono. E como é que a gente emprega o pronome oblíquo átono? Antes, no meio ou depois do verbo. O ti com i é o quê? Tônico. Como é que a gente emprega o pronome oblíquo tônico? Depois de uma preposição. Então, aqui, se eu colocasse no lugar desse i um é, isso aqui ficaria errado, porque não pode usar o ti com e com preposição, porque aí fica errado. Então, toda vez que você for usar alguma palavra, isso aqui é para ti, é de ti, etc. Então, é o ti com i, que vem sempre acompanhado de preposição. Eu falei sobre ti, i, ti com i, porque o pronome tônico, né, vem sempre acompanhado da preposição. Então, sendo assim, normalmente eles vão ser o quê? Objeto indireto, né? Porque o objeto indireto a gente já sabe que é aquele complemento verbal com a preposição. Isso vale dizer que os pronomes oblíquos tônicos vão exercer a função de objeto indireto, enquanto os pronomes oblíquos átonos
aí eles podem tanto exercer a função de objeto direto como as funções de objeto indireto. Normalmente, o que vai exercer a função de objeto indireto é o li, o lis, o ti, o nus, vus. Eles podem exercer função também de objeto indireto numa frase. Bom, esse foi o assunto que eu quis abordar hoje com vocês. Claro que não com a complexidade que esse assunto exige, mas de forma assim bem leve, que dê para a gente entender o sentido dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Ainda existem os pronomes de tratamento, que eu vou tratar particularmente no outro vídeo. Então eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas e até o próximo vídeo.